Olá, amigos. Saúdo a todos com a alegria do Senhor Jesus, da graça inefável que Ele tem nos proporcionado até aqui e pelas grandiosos feitos que Ele tem feito no meio de nós e através de nós. Estamos aqui nesse primeiro dia do mês de abril para promulgar ou para dizer aos nossos corações a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém, queridos? Salmo 37, salmo conhecido da igreja. Salmo 37, a partir do versículo 1, e vamos acompanhando a leitura. Salmo 37, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim ao nosso coração: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E eu quero continuar a leitura a partir do versículo 23 do Salmo 37. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. E eu quero também continuar aqui no 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, Ele te exaltará para possuires a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. E no versículo 39 e 40, vem do Senhor a salvação dos justos, Ele e a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Esses textos, queridos, nos mostram muitas coisas importantes. Primeiro, fala da temporalidade do ímpio, e fala que esta felicidade dos perversos é temporária. Mas enquanto os justos, que confiam, caminham no Senhor, ou deleitam no Senhor, como está no versículo 4, agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Algumas versões é deleita-te do Senhor. E o que é deleitar-te no Senhor, então? É a comunhão com Ele, fazer a sua vontade, crer na sua palavra, e também saber que Ele cuidará de nós independente das circunstâncias. Então, queridos, a felicidade dos perversos, dos ímpios, são temporárias, mas aqueles que se agradam, aqueles que se deleitam no Senhor, com certeza, como nós vimos aqui, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Nesse tempo, a palavra satisfação nos parece um pouco utópica. A grande verdade é essa.
Mas aqui está dizendo que nós devemos nos agradar, nós devemos nos deleitar no Senhor. E Ele satisfará, né, o nosso coração. Ou seja, os desejos que nós tanto queremos. De acordo com a sua vontade, disse Jesus, né? De acordo com a sua vontade. Então, queridos, que a nossa vida, apesar de tantas questões que estamos vendo e ouvindo, a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, porque ele, com certeza, irá de mal a pior. Então nós precisamos ter esse tempo com Deus, sabe? Às vezes as nossas atividades nos têm tirado da presença do Senhor. Mas esta noite eu quero desafiar você a deleitar-te no Senhor, a esperar no Senhor, a ouvir a voz dEle, descansar nas suas promessas, porque as suas promessas são verdadeiras, são ímpares na vida daqueles que se agradam do Senhor. Então, que esta seja a tônica desse nosso culto hoje, no dia 1º de abril de 2021. E como é um culto de oração, eu quero desafiar você, caso queira, né, a escrever aí o seu motivo de oração. Já temos alguns motivos aqui já colocados. E se você deseja que oremos pela sua vida, você coloque aí para que nós, no final do culto, nós tenhamos esse momento de oração e de gratidão ao nosso Deus. Oremos com a irmã Valéria, agradecendo o culto, agradecendo o Salmo 37, agradecendo porque é a verdade na nossa vida. E quem experimenta este agrada-te do Senhor, com certeza é feliz, como diz as Escrituras. Oremos com a irmã Valéria. Não. Pode orar, pode orar. Deus, nós somos gratos por mais este momento que o Senhor concede nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada porque temos esta oportunidade, temos esses recursos, ó Deus, de nos reunirmos em Cristo Jesus para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, aprender mais um pouco de Ti, ó Deus. Nós somos gratos pela Sua palavra nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós te pedimos pela vida do pastor, que nos trará a mensagem neste momento, que o Senhor fale aos nossos corações através do seu servo, ó Pai. Continua a abençoar a sua vida, como o Senhor tem feito até aqui, ó Deus. Te agradecemos pelo seu cuidado no nosso lar, nas nossas vidas, ó Pai, pela sua provisão em tudo que necessitamos, ó Senhor. Colocamos a vida do irmão Adonias, irmã Lucilene e toda a sua família diante do Senhor, no qual estão com o Covid, ó Pai, mas já estão fazendo o tratamento, estão sendo restabelecidos, e eles agradecem, Pai, pelo seu cuidado, porque o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Muito obrigado pela vida desta família na nossa igreja, na nossa vida, Pai. Também pelo Oséias, ele ainda continua internado, ó Pai, o seu estado ainda não é totalmente bom, ó Pai. Sim. E que o Senhor também continue a cuidar dele ali, preservando a sua vida, ó Pai, cuidando dele, juntamente com ele também a sua família, seus familiares. Ó Deus, que ele sinta a sua proteção, que ele sinta a sua companhia neste momento, ali no leito daquele hospital, ó Senhor. Também pelo Sr. Newton, ó Deus, que está acamado, está com problemas de saúde. Ó Pai, também pedimos que o Senhor o visite neste momento, o abençoando, ó Senhor. Juntamente com ele também a tia Elza, seus filhos, no qual estão ali, juntamente com ele, ó Pai. Dê a eles força, ânimo e dependência do Senhor, ó Pai. Muito obrigada pelas vidas que estão juntamente conosco neste momento, pelos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista em Caiabus, nossos amigos, vizinhos, conhecidos, no qual estão também juntamente conosco para aprender do Senhor. Sim, Pai. Obrigada, Pai, por este momento
que temos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E assim seja. Continue em oração, queridos, né? Como a Valéria já mencionou, pela família Pereira, pela minha tia Elza, pelo seu esposo, pelo Oséias, né? O qual é parente da irmã Marli, também pelo nosso município, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Eu creio que as coisas estão voltando à sua normalidade, nós cremos, temos orado por isso como igreja, e não há dúvida que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Eu louvo a Deus porque, apesar de nós, Deus ouve as nossas orações. E Deus, com certeza, Ele se compadece do nosso sofrimento, da nossa tristeza. Ele sempre tem uma palavra amiga para nos confortar e nos consolar. Também lembrar também da nossa prefeita, Suelen, que Deus também a capacite para o louvor da sua glória, né? Que Deus também ajude ela também na sua saúde, ó Deus, também no seu entendimento. Também lembramos da Cleonice, que completou acho que 35 anos de trabalho, eu creio, aí na prefeitura de Caiabu, 30 anos ou 35, não lembro agora, mas eu me alegro também com ela, porque ela externou essa alegria no coração dela e também nós nos alegramos com isso também. Amém? Queridos, continuando então no tema mordomia cristã, já o nosso quarto encontro. Incrível como o tempo passa. No primeiro encontro falamos sobre o que é mordomia, que é aquele zelo, aquele cuidado com as coisas que Deus nos dá. Somos mordomos de Deus. E devemos ser mordomos quando Deus nos capacita e Deus, Ele dá a nós alguns privilégios, né, o qual nós devemos empenhar-se com muito zelo. Falamos no segundo encontro da mordomia do corpo. Esse corpo físico que veio do pó e do pó voltará, mas enquanto estivermos nele, nós temos que cuidar dele, zelar por ele, para que nós apresentemos ao Senhor sempre de uma forma digna. No terceiro encontro, que é quinta-feira passada, nós falamos sobre a mordomia da mente e do espírito, onde ali nós confabulamos junto com os irmãos e amigos que a nossa mente tem um privilégio notório de lembrarmos das coisas e de ter a capacidade de aprender e assim desenvolver a mordomia que Deus deseja que nós realizemos. Hoje falaremos da mordomia da influência. É interessante, quando nós falamos sobre isso, talvez venha à nossa mente uma outra forma de pensar sobre isso. E eu quero, paulatinamente, trabalhar com vocês sobre essa questão da mordomia da influência, né? Ou seja, a característica da influência. Por que somos mordomos da influência? 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler do 2 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 2 ao 5. Diz assim o texto: a Timóteo, meu filho, meu amado filho, graça, misericórdia e paz de nosso Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os nossos antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Ok? Mordomia
da influência. Pai, nós queremos colocar esse texto diante da Tua presença, de todos os corações, a começar pelo meu. Eu careço, ó Pai, da Tua graça, da Tua bendita misericórdia. Cuida do meu coração e da minha mente. E também dos corações presentes, ó Pai, e aqueles também que não puderam estar conosco. Tu sabes os motivos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante que quando você vê não, as mulheres que ficam grávidas, 9 meses passam rápido, né? E de repente ali está nas mãos da mamãe aquele precioso fruto deste amor, né? Que é o seu filho, o qual a Bíblia diz no Salmo 127 que filhos são heranças do Senhor. E quando nós temos um filho, nós temos uma preocupação e uma tendência, né, obviamente, de protegê-lo, de criá-lo, para que ele cresça, desenvolva, sendo assim, digamos, tirado dele toda a dor, todo o físico, todo o emocional. Às vezes temos uma frase muito popular que diz assim: filho, não cresça, continua como você está, né? Quando é bebê, né? Não cresça não, você vai sofrer. Mais ou menos essa tônica aí que nós temos como parâmetro, porque nós ansiamos ou nós desejamos que o nosso filho seja bem sucedido em tudo que faz. Mas logo percebemos, e principalmente os papais de primeira viagem, logo percebemos que não é uma tarefa fácil. Nós queremos protegê-lo de todas as formas, né? Mas ele precisa viver. Aliás, ele está vivo, né? E viver, querido, significa aprender a interagir com o mundo, com as pessoas ao redor e com as mensagens que circulam no ambiente em que ele está inserido. O problema, aí que entra a nossa preocupação, e essa preocupação é verdadeira, o problema é o seguinte, é que nem sempre essa interação, nem sempre esse contato físico, nem sempre aquilo que ele ouve, realmente está imune às influências negativas que os nossos filhos e até nós próprios vivemos. Seja na questão mental, emocional, espiritual. Isso é uma coisa que nós, pais, nos preocupamos, e com razão, e às vezes com demasia, essa preocupação de blindar o nosso filho em todos os aspectos. Mas, como nós vimos, ele precisa viver, ele precisa experimentar, ele precisa viver o que também nós vivemos. E esta questão desta interação, nós denominamos como influência através dos relacionamentos. Ou seja, as pessoas são influenciadas não porque elas vivem numa ilha, porque elas estão inseridas num contexto, num grupo, numa eclesia, no trabalho, enfim, em todos os relacionamentos, realmente ele pode sofrer influência. Então os pais tentam de todas as formas blindar o filho e sabe que isso é uma tarefa difícil porque não vai conseguir. E que é diferente. A influência que eu quero aqui tratar é indiferente no sentido, assim, de fazer o outro igual a você. A mordomia da influência não significa que eu tenho que realizar no meu filho, em uma outra pessoa, ela tem que ser igual a mim. É bem distinto isso. Tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. O seu autor é C.S. Lewis. Se você quiser ler esse livro, eu creio que vai ajudá-lo nessa questão. Tem um texto que diz assim do livro, que eu vou aqui ler para vocês. Sempre que você pegar desejando transformar seus filhos
ou alunos, ou até mesmo seus vizinhos, em pessoas exatamente como você, lembre-se de que Deus provavelmente nunca desejou que eles fossem assim. Você e eles são órgãos diferentes, designados para fazer coisas diferentes. Por outro lado, quando você é tentado a não ligar para as dificuldades de uma pessoa, porque ela não é problema seu, lembre-se que, embora ela seja diferente de você, ela faz parte do mesmo organismo que você. Se você se esquecer de que ela pertence ao mesmo organismo que você, vai se tornar um individualista. Então, Cris, é um paradoxo aqui. Eu tenho que exercer influência no outro, mas eu não posso exercer essa influência para que ela se torne igual a mim. Ou para que eu também manipule ela. O contrário também é uma verdade. Se eu digo que não é problema meu e aquela pessoa ela precisa, está com dificuldades, também eu sou uma pessoa individualista e não estou preocupado com o próximo. A grande verdade é que a mordomia da influência ela tem este parâmetro de ser exemplo e não moldar o outro conforme o que você deseja. Por exemplo, vamos pensar o nariz, né? O olfato. Ele está ligado com os pulmões. Quando eu expiro, né? Quando eu puxo o ar, ele vai direto aos pulmões. Não é assim? Mas o olfato que está nas narinas é diferente dos pulmões, mas eles interagem iguais. Eles têm a mesma função, mas são diferentes. Então, queridos, é exatamente isso. A influência positiva é aquela em que você dá o exemplo. Enquanto no texto que lemos, né, enquanto Paulo ora por Timóteo, relembra a sua infância e seu chamado, as suas lágrimas, suas lutas e seus desafios. Paulo diz isso. Quando Paulo ora a Timóteo, ele lembra dele mesmo e daquilo que ele passou. Então Timóteo foi influenciado para Paulo na formação familiar e na amizade espiritual. Ou seja, depois da família, ninguém nos influencia mais do que os amigos. Paulo foi o pai na fé de Timóteo, ou seja, Paulo ganhou Timóteo para Jesus. E com certeza, diante das cartas, tanto da primeira como da segunda, Paulo é o mentor espiritual. Mas Paulo, ele reserva ou limita-se apenas em orientar Timóteo e não fazer de Timóteo um Paulo, porque seria muito difícil isso acontecer. Ou seja, mentor espiritual, ele era intercessor incansável de Timóteo, porque sabia o que Timóteo estava enfrentando ou iria enfrentar no seu ministério. Ou seja, Paulo mantinha então Timóteo em seu coração e em suas orações noite e dia. Foi que nós lemos no versículo aqui, ó. No versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. No versículo 3, ele diz assim, ó, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti em minhas orações de dia e de noite. Então Paulo mantinha Timóteo em oração. Ou seja, Timóteo tinha uma bela herança espiritual, mas não significa que Timóteo tinha que ser como Paulo ou viver como Paulo. Porque é uma urgência, queridos, da mordomia da influência.
Paulo sabia que Timóteo iria enfrentar muitas lutas. Então há urgência nesse sentido. Quando eu olho 1 Coríntios, deixa aberto a segunda epístola de Paulo a Timóteo e abra 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 22 e 24. 1 Coríntios, capítulo 10, do 22 ao 24, diz assim: porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. A influência, queridos, é algo fantástico. Quando compreendida, quando levada a sério, e quando nós compreendemos que é urgente na vida daqueles que nós amamos. Vamos pensar sobre as ondas do rádio. Cada pessoa possui, podemos assim dizer, um aparelho, o qual sintoniza, o qual é um transmissor e receptor de ondas, ou seja, de influências na sua vida. Eu tanto posso transmitir como eu posso receber as influências. A grande verdade é essa. E cada momento, indivíduos estarão captando as ondas da nossa influência, quer sejam boas, quer sejam más. E nós também podemos, captar também as influências dos outros, boas ou más. Depende da nossa mente, se ela está blindada nesse sentido. Ou seja, pode ser influência boa ou prejudicial. E isso começa quando nós acordamos e termina quando nós dormimos. A grande verdade é essa. E Jesus também falou dessa influência, cristã, com poder, como poder que não se pode ser escondido. Mateus 5, 14 a 16 diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, como as ondas do rádio, nós podemos abençoar pessoas com a nossa influência, com coisas boas, com coisas dignas, com coisas que edificam alguém. E é exatamente isso que Timóteo estava vivenciando nesta carta. Paulo ora por ele dia e noite. Paulo sabe, conhece quem ele é. Entende que ele precisa desta influência, de uma forma que ele possa vivenciar o seu ministério de uma forma plena e efetiva. Ou seja, queridos, nós vivemos muito pouco nessa terra. A grande verdade é essa. E devemos, porém, enquanto Deus permitir a nós, que a nossa influência se prolongue pelas gerações futuras, como um perfume suave. Não é assim? Tem muita gente que não deixa de morrer quando não deixa de viver quando morre. Tem gente que morre, mas continua vivendo nos corações das pessoas, porque a sua influência foi uma influência boa. Obviamente que o contrário também é verdade. Infelizmente, na grande Segunda Guerra Mundial, houve um estadista, um líder mundial, que rebanhou muitas pessoas, e deu o que deu, mais de 10 milhões de mortes no mundo. E até hoje há pessoas que ainda levantam essa bandeira e dizendo coisas que realmente, como posso dizer, não tem nada a ver, hoje, Isso foi há 40, 60, 70 anos atrás, ou quase 80 anos atrás. Então, a influência, mesmo quando a pessoa morre, ela continua sendo exercida, quer boa, quer má. Não é assim? Olha só como nós somos responsáveis por aquilo que estamos fazendo. Ou seja, continuar vivendo
ainda mais intensamente nas vidas abençoadas pela sua influência. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu oro por você, eu desejo que você vá bem. A nossa influência, ela pode perdurar séculos. Ainda mais com as mídias que temos hoje, os vídeos que fazemos, vai ficar na memória de muita gente. Eu creio que daqui, se Jesus não voltar, e se o mundo não se derreter, né? Eu creio que daqui 200 anos, a minha geração, a sua geração, vai nos conhecer, porque vai estar o vídeo, vai estar as fotos gravadas. Ou seja, queridos, a vida é curta para nós desperdiçarmos, para nós deixarmos que a nossa vida seja uma pedra de tropeço para a nossa família e para quem quer que seja. Abel, por exemplo, o qual ofertou a Deus a sua oferta e Deus se agradou da sua oferta. Olha que interessante, lá em Hebreus 11:4 diz assim: depois de morto, ainda fala. Gerações têm ouvido textos sobre a vida de Abel e continuará sendo sempre algo eloquente, algo preciso. Depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Ou seja, a influência, queridos, a mordomia da influência, quando ela é muito bem resolvida, quando ela é muito bem entendida, nós abençoamos. E mesmo depois de morto seremos lembrados. Quão diferente, né? A Bíblia é bem distinta disso, né? Quão diferente aquele rei de Israel, Jorão, o qual, quando morreu, o seu povo não queimou aromas, como queimou a seu pai. E diz de Jorão na Bíblia, segundo Crônicas 21:20, e foi-se sem deixar de si saudades algumas. Olha que contraste, né? Abel, depois de morto, ainda fala. Jorão foi-se, não deixou saudades nenhuma. Queridos, é urgente que nós saibamos que a vida é fugaz, que o tempo é curto, as oportunidades não são tantas e que nós precisamos compreender o que é a mordomia da influência. O que ele deseja, o que Deus deseja é que a igreja de Cristo seja influente. Ou seja, sejamos mordomos sejamos mordomos tais de nossa influência. Que ao descansarmos dos nossos trabalhos aqui, as nossas obras não sigam, porque é bíblico. Como é bom fazer o bem, e este bem seguirá para a eternidade. Não só nos céus, mas aqui também fica na terra. As pessoas lembrarão, queridos. Apocalipse 14:13 diz assim: então eu ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O tempo é curto, é urgente. Às vezes nós pegamos uma criança no colo, de repente ela já está grande. E se nós não aprimorarmos, se nós não compreendermos esta urgência em ser influenciadores dessas pessoas, dos nossos filhos, netos, amigos, irmãos, irmãs, nós com certeza não seremos lembrados. Aliás, seremos lembrados, mas como diz lá, né? Foi sem deixar de ser saudade alguma. Queridos, é urgente. Hoje o mundo está muito cíclico, muito rápido. As coisas acontecem à velocidade da luz. E eu faço uma pergunta a você. Você tem a nítida impressão daquilo que estamos falando aqui é uma verdade na sua vida? Você reconhece que você está sendo
que você é um influenciador das pessoas que estão à sua volta e que você está influenciando elas para o bem e não para o mal? E também da outra forma também, já que somos como as ondas do rádio, né? Você tem deixado se influenciar por coisas que realmente você sabe que não vale a pena? E se você tem deixado isso entrar, será que você não está receptando para outra pessoa ou influenciando outra pessoa com esse mau uso que as pessoas estão te influenciando? Será que nós estamos marcando passo com os nossos filhos, nossos netos, nosso esposo, nossa esposa, nossos pais? Será que nós não percebemos que é urgente isso? E eu quero trazer que a nossa influência, ela precisa ter o bom perfume de Cristo. Aí sim, será uma influência boa. Nós não sabemos, nós não temos a foto de Jesus. Nós não temos. Ninguém tirou uma selfie de Jesus na época dele. Se fosse agora, com certeza teríamos daqui 2000 anos. Mas, queridos, Jesus é Jesus. Ninguém precisa retratar o rosto de Jesus. Sabe por quê? Porque a influência de Jesus na vida da igreja é imortalizado através de cada rosto que assim creu nele, através da fé e segue os seus preceitos, sabiam? Isso é influência. Nós não sabemos como ele é, mas nós sabemos que ele influenciou durante todo esse tempo, mais de 2000 anos, pessoas a lutarem, a influenciarem outras pessoas para que eles também sejam influenciadores do Jesus, o qual ele ama. Paulo estava orientando Timóteo a isso, para que Paulo continue sendo influenciador na vida das pessoas. 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 4, diz assim o texto: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Nós não conhecemos o rosto de Jesus, mas nós conhecemos as cartas vivas, as cartas que foram escritas não com tinta, mas pelo sangue de Jesus. E como diz Paulo, será que precisamos recomendar a nós mesmos? Não precisamos. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação? Não precisamos. Se cremos em Cristo e vivemos pela fé e cremos no seu grande amor por nós, nós somos influenciadores das pessoas. Só há um Cristo que reproduzimos através das nossas vidas. Só há um Evangelho capaz de convencer os homens do poder de Jesus para salvar. É esse Evangelho, somos nós. Cartas reconhecidas e lidas por todos os homens. Ou seja, é urgente, nós precisamos tomar cuidado de também não sermos influenciados, há urgência nisso, mas o que nós estamos aqui dizendo é que a mordomia da influência é o bom perfume de Cristo que foi escrito em nossos corações, não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus.
2 Coríntios 2,15 diz assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Interessante, tem uma ilustração para mostrar bem isso, que diz assim que um missionário foi no continente africano, estava contando para a tribo ao qual ele estava evangelizando como Jesus ensinava e curava os enfermos. Os indígenas ali, eles ouviam silenciosamente aquela narrativa, o qual Jesus ali, no Evangelho de Marcos, de Lucas, onde ele curava as pessoas, onde ele ensinava as pessoas. Ao terminar o culto, dirigiram-se ao missionário que estava ali pregando e disseram: esse Jesus já esteve aqui e morou conosco. O missionário pediu que o descrevessem, e pela descrição compreendeu tratar de um missionário médico que ali estivera há anos passados. De tal forma, imitaram o seu mestre. E aqueles indígenas, eles confundiram com Jesus. É uma grande lição para nós, queridos. Quem nos dera que assim nos tornássemos imitadores de Cristo. Quem nos dera que o bom perfume de Cristo seja algo em nossa vida contundente. E como nós vimos, somos a carta viva de hoje, e não de ontem, e não de amanhã. Deus fala de muitas maneiras, queridos. Deus fala de muitas maneiras. Falou antigamente pelos profetas, pelo seu próprio Filho Jesus, pelas Sagradas Escrituras, pela natureza, mas também de uma forma, temos uma participação direta em tudo isso. Nós mesmos somos a carta viva de Cristo. Somos influenciadores neste mundo no qual vivemos. E todos nós exercemos essa influência, uns mais e outros menos. Talvez os menos é porque não saibam ou não entenderam a urgência disso. Jesus está voltando. É iminente a sua volta. E a Bíblia diz que ele voltará para levar a sua igreja consigo. A Bíblia diz que ele separará os bodes das ovelhas. A Bíblia diz que ele dirá aos que tiverem à sua direita, benditos, e aos que tiverem à sua esquerda, malditos. De acordo, obviamente, que isso também depende dos nossos relacionamentos, né? Ou seja, quanto mais relacionamento nós temos, mais influenciadores seremos e mais responsabilidade teremos. A grande verdade é essa. E esta é uma grande oportunidade que nós temos de servir a Deus e ao próximo. O crente, ele é o sal e a luz do mundo. O sol da terra e a luz do mundo. Por isso, exerçam a sua influência iluminadora, preservadora sobre o maior número de indivíduos, mas comece na sua casa. Influência no lar é o primeiro ponto que eu vejo. O menor círculo de nossa influência. São poucos os membros da família. Há uma tendência humana de cada vez mais os membros de uma família serem menores. Tanto é que os terrenos isso obviamente toda regra tem exceção, mas os terrenos que hoje estão sendo vendidos são menores do que há 30 anos atrás. Porque o número de indivíduos realmente está diminuindo. E é o menor círculo que nós temos. Porém, um dos maiores na sua importância, porque são pessoas que amamos, estamos próximos e desejamos influenciá-las para que elas sejam bem-sucedidas naquilo que vão realizar.
A grande tônica para nossas vidas é exatamente isso. A influência na escola. Aqui, com certeza, alguns que estão nos assistindo e nos acompanhando são professores, são alunos, trabalham na secretaria. Ou seja, a escola é o outro lugar em que a nossa influência se faz poderosamente. Há um tempo atrás, no Jornal Batista, um jornal que tem muitas coisas boas para ler, publicava a notícia interessante da conversão de um médico. Em seu testemunho ele dizia o médico, que ter sido influenciado por um jovem colega de faculdade, com quem não tinha uma amizade assim pessoal, mas cuja vida desta pessoa era íntegra e todavia lhe despertara a atenção. Descobriu que o jovem acadêmico era crente e portador de uma vida pautada pela Bíblia Sagrada. Mais tarde, um crente se apresentou em seu consultório e lhe falou do amor de Cristo. Ou seja, queridos, na escola, nós temos a errônea ideia de pensar que o PhD, que aquele que é instruído, que aquele é erudito, ele não vai ouvir a voz de Jesus. Mas a influência que os alunos, o professor, seja qual o cargo na escola, é uma área de influência muito grande, onde nós temos muitas pessoas envolvidas. E eu, com certeza, aqui nós temos alunos, temos professores, temos diretores, temos aqueles que trabalham na administração da escola. Vale a pena ser influenciador dessas pessoas. A influência dos negócios. Outra coisa também que tem, infelizmente, tem deixado crentes realmente a desejar. A influência dos negócios. A influência dos crentes nos seus negócios, ou seja, nas obrigações diárias, é talvez a mais poderosa e aquela que tem a melhor oportunidade de exercer sua mordomia. É no trabalho, é nas coisas cotidianas. É onde nós, com certeza, temos uma oportunidade única. Queridos, esta é uma visão teológica minha. Não há distinção entre o sagrado e o secular. Tudo é sagrado, porque tudo pertence a Deus. Eu não posso ser sagrado na igreja e ser secular onde eu estou, trabalhando. Eu poderia aqui tecer ou dizer muitos exemplos, mas, por exemplo, alguém pode assim ser o secretário de alguém e essa pessoa dizer a ela assim, você vai ter que mentir aí porque eu não estou aqui, eu não quero falar com ninguém. E aí? Rapaz, isso é duro. Aí talvez você possa me dizer, mas pastor, o emprego está tão difícil, né? Está. Mas não existe sagrado e secular distintos. E que eu saiba, mentira é mentira. É pecado. Como Jesus falou para aquele rapaz rico, né? Que estava juntando nos celeiros, né? Ele disse assim, você é um tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma. Nos negócios, a influência, ela tem, infelizmente, tem deixado a desejar muitos crentes. Muitos têm mentido. Muitos têm usado de escusas para fazer o que bem entendem. E não só empregado, como o patrão também, né? O crente patrão também, ele pode também não ser uma boa influência para ninguém. Por isso que a Bíblia diz, né? O jugo desigual. Que harmonia há trevas e luz.
Se eu faço uma sociedade com alguém, aquela pessoa ela não é crente, e eu sou crente. Eu tenho os meus princípios, né? Aí aquela pessoa, para burlar a lei, eu sei lá o que fazer, omite, engana, e você é sócio dessa pessoa. Que influência que você vai ter na vida dessa pessoa? Eu creio que esses são pontos que eu estou colocando que são assim o nosso dia a dia, o nosso lar, a escola, o nosso trabalho. Não existe diferenciação entre o sagrado e o secular. Na Bíblia eu não encontro isso. Por isso que muitos escandalizam, né? Porque vê pessoas que têm o conhecimento da palavra, conhecem a palavra e continuam fazendo as coisas como se ela não existisse. E é urgente. Jesus está voltando. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume é aquele que é agradável às pessoas que estão à sua volta. E também a influência da igreja, né? Na igreja, perdão. A igreja é outro campo de influência que deveras complicado, compreendo, mas não existe igreja perfeita, ok? Graças a Deus por isso. Porque não existe mesmo, porque a igreja somos nós. Ou seja, as nossas atitudes no culto estão influenciando os outros. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu chego atrasado todas as vezes no culto. O culto começa às 19 horas, por exemplo. Eu chego às 19h15. Eu estou dando uma péssima influência para os crentes novos. Ou para aqueles que estão se chegando. Ou, por exemplo, na cooperação, nos dízimos e ofertas. Se eu não colaboro, eu não estou preocupado com isso, né? Obviamente. E se eu não colaboro, se eu não devolvo a Deus aquilo que é dele, eu sou um péssimo influenciador na vida daqueles que até gostariam, mas olham para você, olha, eu crente tanto tempo aí, ele nem dá o dízimo, por que eu vou dar? Desculpa a minha franqueza. A mordomia da influência é isso, queridos. Ou é positivo ou é negativo. E, finalmente, para terminarmos aqui, depois orarmos pelos motivos aqui colocados, a influência na sociedade. Nós estamos vendo, queridos, através das mídias, situações muito tristes para a nossa sociedade, para o nosso país. Há um desmando, há uma confraria em todos os segmentos. Não se iludam, porque é isso que está acontecendo. E a área de mais influência do cristão é a sociedade. Porque somos cidadãos do nosso país, nós temos deveres, nós temos direitos. A grande verdade é essa. Queridos, no mundo antigo, nunca se mantinha um fogo constante. Nunca se mantinha um fogo constante. O fogo, ele era mantido vivo mediante brasas que eram recolocadas em chamas. Ou sempre que exigia a situação. Hoje não é diferente. Hoje não pode ser diferente. Não podemos parar de sermos mordomos da influência. Sim, nós devemos nos alimentar constantemente daquilo que o Senhor Jesus produziu nos evangelhos, para que nós, com certeza, tenhamos a propriedade e a dignidade de ter o bom perfume de Cristo em nós. Porque aí esse bom perfume influenciará a vida daqueles que amamos.
e até dos nossos inimigos. A grande verdade é essa. Porque a Bíblia diz que não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. A Bíblia diz que nós devemos amar aqueles, que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Parece pouco, né? Parece, diante de tantas coisas que estamos vivenciando hoje, né? Com essa pandemia, com esse achismo que vivemos hoje, parece pouco, né? Mas se cada um fizer a sua parte, como aquela ilustração que eu já contei à igreja, talvez você até já ouviu algumas vezes, mas acho que é interessante repeti-la agora. A floresta pegou fogo. E os animais, cada um fazendo a sua parte para apagar o fogo, porque sabia que a floresta é o lugar onde eles vivem, onde eles se mantêm ou criam os seus filhos, os seus filhotes. E o macaco, que era o líder desta empreitada, onde ele ajudava os animais a trazerem as águas, de todas as formas. Aí ele viu um beija-flor, o minúsculo beija-flor, que talvez caiba na mão do Vicente, meu neto. E indo até o lago, pegando aquela água, talvez gotas, e indo lá até onde ele podia ir, porque o fogo era intenso, e jogava aquelas gotas ali naquele incêndio, porque sabia que aquela floresta era a vida dele também, na criação também dos seus filhotes. E o macaco ele disse: mas você, em beija-flor, você não está vendo que são gotículas em um fogo intenso como esse? Mas o beija-flor disse para ele: eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo aquilo que eu posso fazer. E nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos levando a sério a Bíblia, estudando ela, lendo ela, compreendendo e dizendo que esta palavra transforma as vidas? Porque transformou a minha? Hoje, muitos falam que hoje é o dia da... né? Hoje é o dia da... Pode ter certeza que com esta palavra aqui, jamais haverá isto. Haverá uma verdade aqui que acontecerá. Porque a Bíblia diz: pode passar os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Que nós, no nosso momento o que estamos vivendo, que nós sejamos influenciadores da palavra do Senhor, para começar no nosso lar, onde logo na introdução eu falei que nós ansiamos pela criança que nasce depois de 9 meses, e é que essa criança vai crescendo, e que nós desejamos que ela não sofra, mas sabemos que isto é impossível, porque neste mundo o pecado ainda domina todas as áreas. Aliás, o príncipe desse século é Satanás, é o diabo. Mas essa criança precisa crescer, desenvolver como qualquer homem, mas ela precisa, na sua tenridade, no seu lar, ser influenciado pelos seus pais, dignamente, sustentando-a não só fisicamente, mas espiritualmente também. A grande verdade é essa. Na escola, ele vai crescer, ele vai desenvolver na tenridade. Ele vai conhecer a Jesus na tenridade. Ele vai saber os princípios na tenridade. Na escola, ele será um influenciador daquelas crianças, da professora, seja lá quem for, porque ele estará junto com elas. Quando ela crescer e ela tiver que tomar qualquer decisão na vida dela, seja em qualquer âmbito, ela sempre será uma pessoa coesa, honesta e sincera
nos negócios. Ela não abrirá mão dos seus conceitos divinos na sua vida. E com isso, queridos, com certeza, na igreja em qual ela estará vivenciando este cristianismo, ela será bênção na vida dos crentes. Como aquela criança que se converteu logo cedo e quis se batizar, e o pastor levou a ela à igreja, a igreja disse sim ao batismo, ela se converteu e ela disse: pastor, eu preciso fazer alguma coisa para o meu Senhor Jesus. Aí o pastor, muito sábio, deu a ela o boletim da igreja para que ela distribuísse ali entre os irmãos. Que alegria daquela criança! Eu sou útil na igreja do Senhor Jesus. E com certeza, essa criança, já na tenridade, já amada pelos seus pais, criada e admoestada na presença do Senhor, ela será um cidadão coeso, firme, cumpridor dos seus deveres, o qual estará orando pelas autoridades constituídas, o qual não sonegará em nenhum momento nada na sua vida. Esse é o Brasil que nós queremos ver. Mas começa com você, porque é urgente e é necessário o quanto antes nós tenhamos, o quanto antes nós saibamos o que é ser mordomo nas mãos do nosso Deus. Nós temos ensinado o Vicente a orar. E temos sistematicamente, porque ele fica sistematicamente conosco. Perdão pelo exemplo do meu neto, mas é o que veio na minha mente aqui. Aí eu falo assim para ele: Vicente, vamos orar? Aí ele fecha os olhinhos, né? E no final ele diz amém. Aí outro dia eu desafiei ele: Vicente, você pode orar? Ele me deu uma resposta que assim, olha, que assim, trabalha no nosso coração também. Ele disse o quê? Não compreendo, né? Não consigo. Ele disse assim: eu não consigo, vou. Eu não consigo. Ora você. Oi? Ora você que eu não consigo. Ele fala assim: ora você, vou, porque eu não consigo. Ele não tem 3 anos. A mente dele é fértil. O coração dele é propenso a ser influenciado no cristianismo verdadeiro. Porque ele não consegue. Ora você, vô. A sinceridade dele é que nos proporciona, ou que é combustível para continuarmos a velar e a zelar por esta vida que o Senhor Deus criou. Olha a responsabilidade. Eu não sei o que vai acontecer com ele, mas eu sei o que pode ser feito agora. Amém, queridos? Deus seja louvado, viu? Deus seja engrandecido. Que esta mordomia da influência, ela interaja em todos os segmentos da nossa vida, seja elas quais forem. Porque com certeza nós abençoaremos pessoas e não as coisas. Amém? Pedidos? Ele fala que a amiga dela, Tereza, que já oramos, já está em casa. Ah, sim. O Valdelice pede pela família. Né? Ok. Queridos, temos mais 2 motivos para orarmos e assim encerrarmos nosso culto. Depois ouviremos o pós-lúdio. A irmã Geni pediu pela sua amiga Tereza, acho que foi quinta-feira passada, se eu tiver memória, pela sua saúde. E a irmã Geni disse que ela já está em casa, graças a Deus, se recuperou, está em casa. A Valdelice também pede pela sua família. A irmã Valdelice também pede por sua família. Ok? Vamos orar então, queridos? Agradecer ao Senhor Jesus, né, por esse dia. Eu também quero incluir nesse pedido pela vida do meu pai. Eu recebi agora, antes do culto,
a esposa dele, né, mandou uma mensagem dizendo que meu pai está internado e o estado dele ele não está bem. Eu ainda não sei, eu não tenho a inteireza de tudo, mas assim, depois do culto eu vou procurar saber o que está acontecendo com meu paizinho, tá bom? Então os irmãos orem pelo meu pai Raimundo, orem pela família da Valdelice, orem também e agradeça pela vida da Tereza, que já está em casa. Também lembrar do Oséias, né, que continua internado, mas o seu estado inspira cuidados. Também do senhor Milton, né, que é esposo da minha tia Elza. A minha tia Elza tem acompanhado os cultos lá da cidade de São Paulo, e também pela família do irmão Adonias e também e toda a sua família. E pelo seu coração também, né, queridos? Você que nos assiste, nos acompanha. Aqui eu estou vendo os rostos aqui que eu posso ver. E é tão gostoso ver vocês, sabe? Eu tenho muita saudade, eu tenho muito desejo de voltar aos nossos cultos. Mas no tempo do Senhor isso acontecerá. Não há dúvidas disso. A irmã Valéria vai terminar orando e depois eu encerro. Oremos com a irmã Valéria, por gentileza. Obrigada a Deus por mais esta palavra, Senhor, que foi lida e explanada, Pai. Obrigada por este privilégio que nós temos de aprendermos do Senhor, termos a Sua palavra como norte para as nossas vidas, ó Pai. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos pela vida do pastor, que o Senhor continue também zelando pela sua saúde, pela sua vida, ó Pai, pelo seu coração. Dê sempre a ele a alegria de te servir, ó Pai. Te agradecemos pela vida da Tereza, no qual já está em casa, ó Pai, já está bem melhor. Nós te agradecemos porque o Senhor respondeu aos nossos pedidos, ó Pai, ao nosso clamor, como o Senhor sempre faz. O Senhor sempre nos dá uma resposta, ó Pai. Por isso nós somos gratos pela vida da Tereza. Abençoa também a vida da irmã Geni, que pediu pela vida dela, ó Pai. Muito obrigada por elas, ó Senhor. Pela irmã Valdelice também, que tem sido frequente nos cultos, ó Pai. Muito obrigada pela sua perseverança, pelo seu amor à palavra. E que o Senhor continue a abençoar a vida dela, a vida da sua família e das suas filhas, ó Pai, dos seus genros, netos. Ó Deus, muito obrigada por essas vidas. Continua com eles, ó Pai, dando a eles aquilo que eles necessitam, Senhor. Dando a eles a sua paz nesse tempo de tanta aflição que nós estamos passando, ó Pai. Sim, Jesus. Muito obrigada por tudo. Fica, Senhor, com cada vida, com cada pedido que está no íntimo dos corações, que não foi verbalizado, mas o Senhor os conhece. O Senhor responda conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Que o Senhor alcance, ó Deus, de uma maneira geral, os nossos familiares, ó Pai, irmãos, cunhados, sobrinhos. Que o Senhor abençoe o Senhor a cada um, na porção que o Senhor assim desejar. Sim, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, mesmo não sendo merecedores, ó Deus. Agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de ouvirmos o poslúdio, eu quero desafiar você que no próximo domingo, às 9h30, logo pela manhã, teremos a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando os profetas menores. E nesse domingo será o livro Obadias. Ele tem apenas um capítulo. São 21 versículos. Se você não leu, leia até domingo para que você nos ajude a ter uma escola bíblica dominical que realmente fará diferença na nossa vida. É um livro curto, com um capítulo, mas tem muita coisa importante, muita coisa ali que com certeza falará ao seu coração. Amém, queridos? É o domingo de qual comemoramos a Páscoa. No domingo à noite estaremos reunidos também, celebrando Jesus na nossa vida. Ouçamos um poslúdio e assim encerramos. Deus abençoe e continue na presença do nosso Deus. Abraço forte a todos. Um beijo no coração desse pastor que vos ama e também da irmã Valéria. Beijos, até mais.
pela